Olá, crianças! Nós estamos iniciando o nosso Conectados e hoje nós vamos ter música, nós vamos orar, nós vamos ouvir uma história bem legal e memorizar um versículo também muito bom. Então fique atento aí. Para iniciar então, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos cantar duas músicas. Canta e faz os gestos aí com a gente, tá bom? A primeira música é Leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. De novo. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Quem não olha a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá. A nossa segunda música é Eu Ando na Presença do Senhor. A cada momento eu ando na presença do Senhor. A cada momento eu ando na presença do Senhor. A cada momento eu ando na presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. E andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos, neste momento, ver qual é o nosso versículo. E o nosso versículo é muito legal, porque está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Eu vou ler uma vez aqui e depois eu vou colocar mais pertinho da câmera para você ler junto comigo, tá bom? Diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. De novo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Agora eu vou pôr pertinho e você vai tentar ler junto comigo, tá bom? Vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Muito bom! A gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente sabe que Deus cuida da nossa vida
E a gente sabe também que Deus faz todas as coisas, Ele proporciona tudo que a gente precisa para sermos salvos, né? Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar e Ele direciona todos os nossos dias. Muito legal, né? Saber que Deus cuida da gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo aquilo que a gente não gosta, mesmo aquilo que a gente não acha tão legal, coopera para o nosso bem, porque Deus está cuidando de todas as coisas e Deus está sendo glorificado. Lembre disso. Então, vamos lá, a gente vai tirar algumas partes para a gente tentar memorizar, tá bom? Eu vou deixar mais perto e a gente vai tirar aqui. Vou tirar logo a parte que está mais embaixo, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. Vamos ler todo mundo. 1, 2, 3 e... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Muito bom. Agora mais uma parte. Vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Será que a gente consegue mais uma? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos mais uma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E para finalizar, a gente tira tudo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Muito bom o nosso versículo de hoje. Nós memorizamos, mas nós temos também uma história muito legal. E eu queria que você prestasse bastante atenção aí. Eu vou ler um pouco da história que está lá em 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Se quiser abrir a sua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 17, tá bom? É a história de Davi e Golias. Uma história bem conhecida, mas que com certeza alguns detalhes você não lembra. Então é bom prestar atenção para a gente aprender um pouco mais agora, tá bom? Na história de Davi e Golias, que está lá em 1 Samuel capítulo 17, os filisteus estavam em guerra com os israelitas, com o povo de Deus. Os filisteus estavam lá prontos para a batalha. De um lado, os filisteus e do outro, os israelitas. E agora... Que batalha, guerra, perigo, muito difícil. Eles estavam em linha de batalha lá no vale de Elá. De um lado do vale, os filisteus estavam enfileirados em posição de prontidão de batalha. E do outro lado estavam os israelitas. A qualquer dia, em qualquer momento, a batalha começaria. Os filisteus tinham um guerreiro forte, grande, um gigante chamado Golias, um homem enorme. Media quase 3 metros de altura. Já viu aí algum homem com 3 metros de altura? Não, né? Pois é, Golias. Golias tinha 3 metros de altura. Só o capacete e a couraça de escamas de bronze pesavam 60 quilos. Eu peso 68 quilos. Então, eu peso 68. Muito peso. Sua lança parecia uma trave de futebol, sabe? Uma trave de futebol enorme. Então, parecia uma trave de futebol. E sua ponta de ferro pesava mais de 7 quilos. A ponta de ferro. Então, ele levava a lança e na ponta da lança tinha ali 7 quilos. Muito pesado. E aí a gente consegue ver o tamanho de Golias. Golias era enorme, enorme. E todos os dias Golias se posicionava à frente da tropa e desafiava os israelitas. Todos os dias.
Ele falava: mandem-me apenas um homem corajoso e eu lutarei com ele. Eu desafio vocês, gritava ele, que se este homem ganhar a luta sozinho, nós nos renderemos e seremos vossos escravos. Mas se eu ganhar de vocês, seus covardes, vocês é que serão escravos. E ele ali insultava também a Deus. Ele falava coisas absurdas contra Deus. Que situação difícil por vários e vários dias. Golias ia lá e ficava insultando, provocando. Enquanto isso, Davi era o caçula de 8 irmãos. Ele tinha mais 7 irmãos, ele era o mais novo. Ele era filho de Jessé, de Belém. Os 3 filhos mais velhos tinham ido para a guerra com o rei Saul. Então, os 3 mais velhos foram para a guerra. Mas Davi pastoreava as ovelhas de seu pai. Então, Davi era um pastor de ovelhas. Davi não era um guerreiro. E ele ficava ali apacentando o rebanho. E também era uma pessoa que tocava harpa, né? E praticava ali tiro ao alvo com a sua funda. Ele era habilidoso com a funda, que era um instrumento de lançar pedras. Então, ele era bem habilidoso com a sua funda. E esse detalhe é importante para a nossa história. Então, certo dia, Jessé pediu que Davi levasse suprimentos, grãos tostados e pães aos irmãos que estavam acampados no vale de Elá. Então, Davi tinha a missão de levar grãos tostados e pães aos irmãos. E ele levou também 10 queijos para o comandante e deveria, quando voltasse, trazer notícias para Jessé, para o seu pai, sobre a situação da guerra e dos seus irmãos. Então ele ia, levava os suprimentos e quando ele voltasse, ele tinha que contar como estava a situação lá. Então no dia seguinte, bem cedo, de madrugada, Davi se pôs a caminho para cumprir sua missão. Chegou na hora em que o exército estava se posicionando para a batalha, enfileirados frente a frente. Davi deixou sua carga, ou os suprimentos que ele tinha levado, com aquelas pessoas que eram responsáveis pelos suprimentos e correu para ver os seus irmãos. E ele chegou a tempo de ver Golias falando e desafiando os israelitas. E ele falava: seus cães, seu Deus não é de nada e não vai protegê-los. Que venha um para lutar comigo. E todos temiam de medo, E aí ele escutou também que o rei havia feito promessas para alguém que conseguisse vencer Golias. A situação era difícil, a situação era muito complicada. E Golias gritava e desafiava. Quando Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, viu Davi conversando com os soldados, ele ficou bravo. E ele disse: sei muito bem o que você veio fazer aqui. Você só veio para ver a batalha e você abandonou suas ovelhas, que eram a sua obrigação, e veio atrás de curiosidade. Não era para você estar aqui, Davi. Davi ficou então inconformado com as afrontas do gigante Golias. Ninguém podia ofender assim o Altíssimo. Ninguém poderia ofender assim a Deus. Então ele se dispôs a lutar. Davi disse: eu vou lutar. Assim, ele foi conduzido até Saul, disposto a tudo. Mas por mais que o rei estivesse desesperado por alguém, por um candidato, ele não podia consentir com o fato de que Davi lutasse. Ele não podia aceitar que Davi lutasse, porque Davi não era guerreiro. Davi não tinha a menor chance contra Golias. Davi era pequeno, sem experiência. E Golias já era um guerreiro enorme, forte, experiente. Só que Davi não se deixou abater pelo tamanho de Golias. Davi se lembrou da
vitória que Deus deu a ele contra um urso e contra um leão que foram ameaçar o seu rebanho. E aí então Saul falou para Davi ao menos colocar o capacete, uma armadura e usar a espada dele. Davi vestiu tudo aquilo, mas Davi tirou logo porque era muito pesado. Davi era pequeno e aquilo não deixava com que ele se movimentasse direito. Aí, logo depois, ele pega o seu cajado. Lembre-se que Davi era um pastor de ovelhas. Ele pegou sua bolsa e foi até o rio escolher 5 pedras bem lisas, boas para atirar. E agachado ali no rio, ele orava a seu Deus dizendo: Deus, mostre que você é poderoso e Senhor de Israel. Ele orava ao Senhor. Então Davi foi para a batalha dependendo de Deus. Davi foi para a batalha não como alguém que era forte, poderoso e que venceria por conta própria. Mas ele foi para a batalha dependendo de Deus. Então Davi se apresentou a Golias, que menosprezou a Davi. E ele dizia: por acaso sou um cão para vires com um pau? Venha, que por Baal farei de ti carne de abutres. Mas Davi enfrentou o gigante, gritando: você vem com lanças e dardos, mas eu venho em nome do Senhor a quem você desafiou. Você pode vir com lanças, você pode vir com dardos, você pode vir com a sua força, mas eu vou em nome do Senhor. Quando o gigante começou a correr em direção a Davi, Davi então tirou uma pedra, colocou na funda, girou, apontou e atirou. E a pedra ficou encravada na testa do gigante, que desmaiou e caiu com a cara no chão. Davi pegou a própria espada de Golias e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Os filisteus entraram em pânico e começaram a fugir. Os soldados israelitas os perseguiam por todos os campos. Deus fez justiça e deu a vitória a Israel. Assim, Davi venceu o filisteu com a fé de que Deus faria ele vencer. E ele usou a funda e a pedra para vencer Golias. História muito legal, né? Uma história que conta como um homem pequeno, fraco, que não tinha a menor chance de vencer um gigante, venceu. Sabe por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele venceu o gigante porque ele dependeu de Deus. Ele não foi lá confiando na sua força. Ele foi lá confiando em Deus. E ele venceu. Ele venceu. Ele venceu porque Deus fez com que ele vencesse. Nós temos muitas batalhas na nossa vida, nós temos muitas coisas que nós vamos enfrentar. Mesmo sendo pequenos ou grandes, a gente vai enfrentar muitos desafios. Mesmo que você ainda seja uma criança, tem muita coisa que a gente vai enfrentar. Mas nós podemos enfrentar tudo isso confiando de que Deus está guardando a gente. De que Deus está cuidando da gente. E a gente precisa depender do Senhor. A gente precisa depender de Deus. Lembra disso, tá bom? Lembre-se do cuidado de Deus contigo. Lembre-se que Deus está cuidando de ti e da tua família. E a gente precisa depender dele para conseguir vencer. Depender de Deus, depender de Jesus, depender do Espírito Santo. Vamos orar e agradecer a Deus por todo o cuidado dele com o povo dele lá, com os israelitas e também conosco hoje, que somos o povo de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa história que tanto nos ensina. Muito obrigado por todas as crianças que estão assistindo a este momento aqui. Que o Senhor abençoe a nossa família e que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós. Ajuda-nos a termos um coração que depende de Ti o tempo inteiro. Nós não temos força para vencer sozinhos.
Nós precisamos do Senhor. Ajuda-nos a depender de Ti. Abençoa a nossa vida e a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Logo, logo a gente volta com mais um Conectados.